E aí eu não vou enrolar muito nesse começo aqui, porque eu já tô sem tempo e daqui a pouco vai começar um podcast que eu quero assistir. Então eu vou gravar isso aqui rapidinho. Olha, seguinte, para fazer esse efeito aqui de você olhar pro sol e ele ir aumentando, até com uma coisa bem simples. Quando eu tava fazendo, o que foi que eu pensei? Eu pensei, pô, isso aqui é um skybox. Como é que eu vou fazer para quando eu olhar pro sol de um skybox, um filtro rodar na minha tela? Pensei, como é que eu vou fazer isso, né? Não tem como atirar um laser no skybox e esperar acontecer algo, até porque o laser não vai colidir. Aí eu pensei, eu não preciso estar olhando pro sol, eu só preciso estar olhando para onde ele tá. Deve estar passando aí na tela agora umas anotações aqui que eu fiz no caderno, que eu tava vendo, anotando quais eram as melhores maneiras de fazer isso. E eu cheguei à conclusão que realmente isso aí de olhar para onde ele tá e não para ele em específico é a melhor maneira para fazer isso. Eu vou até deletar, peraí, FPP. Como aquele ali já está feito, eu não vou deletar aquele script em específico, mas eu vou deletar esse aqui e vamos lá criar um do zero explicando como é que faz. Script, vai vir um anúncio talvez. Não veio? Ah, veio. Aqui é só pular. Aí vamos criar aqui um novo vou até trocar de teclado. Virtual Keyboard. Sound Effect. Eu acho que efeito não é com dois Fs, tá? Tanto faz. Vamos lá. Sound Effect. O que é que a gente vai precisar primeiro? Essas variáveis aqui não importam. Vamos tirar. Eu vou precisar de public, float. Eu vou precisar de 4 floats, que vai ser x, y, x mais w, xw e y rei. Y rei, eu não sei pronunciar. Aí, por que eu preciso desses 4 floats em específico? Eu já vou até deletar isso aqui. Vou deletar essa linha. Por que eu preciso desses 4 floats em específico? Eu vou explicar. Vai estar passando aí na tela o porquê desses 4 floats. Primeiro eu vou colocar esse script no FPP. Adicionar componente, Java Components, Sound Effect. Ok, tá aqui os 4 floats, x, xw, y, yh. Por que eu preciso? Ó, vejam bem, vocês concordam comigo que para estar olhando para onde o sol tá, em vez de olhar para ele, eu só preciso olhar, vou desenhar aqui na tela, ó. Por exemplo, eu olho para os pontos dele, ó, vamos imaginar aqui, aquele ali é o x, aí tem o x mais verde, que é o y aqui, no caso esse aqui é o xy na verdade, né, xy, aí tem o xw, x mais o y, e o y mais o h, e aquele ali surge naturalmente. Então tem esse quadrado, que é o sol, e a gente tem que calcular quando é que eu estou olhando para ele. Por isso que eu preciso desses 4 floats, porque são 4 pontos na tela. Então o que é que a gente vai fazer aqui? Eu já tenho anotado tudo que eu vou precisar aqui no caderno. Assim, quais são as rotações necessárias. Aí como é que eu vou fazer para olhar? Eu vou explicar. Vou abrir o FPP. Os filhos, quando eles se movem, rotacionam, a rotação deles, a posição deles só muda quando é algo local. Quando o pai se move ou rotaciona, o objeto filho não rotaciona ou se move para a engine. Quer dizer, rotaciona. Vocês entenderam, só não é a rotação local dele. O FPP, deixa eu pegar o transform aqui. Por exemplo, vejam a rotação. Como é um skybox, não importa, a posição não importa. Sempre vai estar virado. Vamos ver a rotação aqui. Eu já tenho anotado, mas eu vou explicar. Aquele sol,
o meu x, o meu z está em 180, mas vejam que se eu virar aqui, ó, ele volta a zero. Anotem que vai ser importante. Aquele só ali. E olhando numa maneira horizontal, ele começa aqui, não é? Vocês concordam que ele não começa aqui? Isso dá y40. Y43 por aí. Eu anotei 41 porque eu estava anotando bem aqui na pontinha, já começando. 41. Mas vamos pegar aqui dos 43, né? 43. E ele termina no 14. Ou seja, eu sei onde ele começa e sei onde ele termina. Então, se eu pegar pela rotação da FPP, eu já consigo saber se eu estou olhando para ele. Só que tem um detalhe. Se eu olhar aqui, como eu estou pegando a rotação do FPP, ele também vai calcular. Por quê? Porque a rotação dele está naquela área. A mesma coisa acontece se eu olhar para cima. Ele também vai calcular. Então, o que é que tem que fazer? Por exemplo, aqui nesse objeto em específico, depende de cada projeto, esse spine 2 é o que se move para cima e para baixo. Então eu tenho que calcular se a rotação y do FPP está dentro do horizontal do Sol e se a rotação x do spine está dentro do vertical do Sol. Pronto, a explicação dada, é só partir, né? Só partir para a parte prática. Vamos esperar o mundo carregar. Scripting. Aí, Sun Effect. Vamos lá. Como eu já tenho as minhas coisas anotadas, eu posso fazer aqui papo rapidão. Então depende de onde está o seu Sol, da distância dele, do tamanho dele, por aí. Mas vamos lá. If, já vamos começar aqui nos if. My object. Primeiro eu vou pegar o FPP. Inclusive, para falar, vou deixar comentado aqui. Eu vou pôr um public spatial object spine top. Agora eu volto lá. Por que eu tenho que deixar comentado? Não é obrigatório, mas se o compilador acusar um erro, vai ter problemas porque ele não mostra o autocomplete. myObject.get transform.get rotation. Isso aqui foi no ensino Magic 1. Get rotation.get y, porque é a rotação. Como é que eu posso explicar? Que ele está se movendo para os lados. Em rotação, isso aí é o y. Get y, ou seja, se o meu número for maior que xw, porque vejam bem, a partir do momento que ele está se aproximando do Sol, o y ele vai diminuindo. Então eu tenho que calcular se ele é menor que xw. Por quê? Porque se ele diminuir, for menor que a pontinha de xw, significa que ele já está olhando para o Sol. Mas já que é transform get rotation for menor que xw e ao mesmo tempo ele for maior, eu vou até copiar isso aqui, for menor que xw e ao mesmo tempo ele for maior que x, tecnicamente eu acho que eu nem precisaria de um xw ou um YW, então só vou deixar. Se eu precisar eu coloco. Não, acho que eu vou precisar mesmo de um YW. É isso mesmo. YW. YH no caso. Vou precisar. Não faz mal nenhum também. Eu variava mais ou menos. For maior que X. E ao mesmo tempo. Porque. Acusou. Assim, claro que é acusar. Por quê? Vocês lembram que eu falei que ia ser importante anotar aquele X? Porque se ele não está girando no Y, a engine, né, o cálculo que a engine faz, ela também não vai alterar os outros. Então se eu estiver olhando para cima, enquanto o X for 0, eu posso não estar olhando para o Sol. Isso é um problema. Então eu tenho que colocar um Ctrl C aqui também.
Ah, pronto, já parou de copiar. Ctrl C. Nossa, eu tava pensando, era Ctrl V que é cola. Ponto get x. Eu não preciso pegar o Z, só o X já basta. E ele tem que ser diferente de 0. Aí vamos pegar isso aqui. Pronto, o if fechou. O if foi fechado. Aí eu vou adicionar uma câmera aqui também. Public câmera C. E o filtro que eu quero. Public filter. Não vou me arriscar a falar isso aqui em inglês, eu não sei. Filter brightness. Ó, vocês veem que ele já até reconheceu. FB de filter, eu não vou arriscar aquela palavra. Igual a new. Estou com preguiça. Vamos lá. Ctrl C, Ctrl V, abre e fecha. E eu vou adicionar isso aqui na câmera. C.add filter. E eu vou passar o FB dentro. Pronto. Ah, eu também preciso de outra coisa. Public float actual force. Por que eu preciso? Porque ele vai determinar a força do filtro. É isso aí. Inclusive eu já vou até deixar um else pronto. Else actual force, ela tem que se igualar a 0. Ou seja, quando eu não estiver olhando para o sol, a força tem que ser 0. Uma força 0 é a mesma coisa que um filtro quase nulo. O filtro está lá, ele só não tem efeito. Ou seja, só isso aqui já serviria. Então vamos lá. Actual force mais igual 0.01. Por quê? Porque ele vai de 0 até 2. Esse filtro em específico vai de 0 até 2. Só que fica muito forte, muito claro. Então o ideal seria parar no 0.11. 0.1, 11, tanto faz. Então 0.01 parece bom, né? Object, get rotation, for maior. Não, na verdade, inclusive, só para fim de testes, vamos colocar aqui 0.11. Só para verem isso acontecendo. E tiro mais, igual, 0.11. One failed. Ah, é porque é o float. O que eu coloquei é um double. Float tem que ter 0. F. F de float, floating point, ponto flutuante. Aí vamos esperar. Tururu. Vamos lá. A gente vai adicionar a câmera. Tururu. Sun Effect. O spine. A gente não tá mexendo com ele ainda, não precisa. Câmera. Vamos lá. Spine 2. Câmera. Aí eu tenho que também dizer qual é a minha variável x e a xw que eu estou usando. Como eu já tenho aqui anotado, eu vou colocar que o meu x tem que começar. Meu x no caso é o y. Pode estar confundindo, mas esse x significa que a rotação y 41. Aliás, 43. Vou deixar bem no começo lá daquele sol. 40, meio termo, 42. E o x deixa eu ver qual foi que eu anotei, 17.48. X eu vou colocar que é 16. Não, 17 mesmo. Em teoria, isso aqui já dá pra estar funcionando, ó. Não. Não está funcionando. Sabe por que eu acho?
porque o filtro tá ativo. Ah, é. Eu esqueci desse detalhe. É um pequeno detalhe que a minha burrice me obrigou a esquecer. Aí foi. Esse pequeno detalhe. Sound Effect. Que eu preciso passar fb.set string, sei lá como é que se chama. Actual force. Pronto. Agora tá funcionando. O script compilou. Vamos lá testar. Já vou dar play, não vou esperar o mundo carregar não. Play. Ó, até agora nada, mas ó, vejam bem. Se eu entrar, tá vendo? Mas lembram daquele problema? Por isso que preciso do spine, olha. Eu não tô olhando pro sol, mas eu tô olhando para onde o sol tá. Mas vejam só, ele já tá reconhecendo, olha. Ó, tá vendo que ele já tá reconhecendo? Só precisa melhorar isso, não é mesmo? Então vamos lá. Eu vou colocar mais uns E ali. Sound Effect. Eu vou quebrar esse if em algumas coisas, como eu costumo fazer. Pronto. E spine ponto get transform ponto get rotation. O que interessa para nós é o x em rotação. Get x for maior que, eu tenho até anotado aqui, cadê, menos 13, e ele vai crescendo no negativo. Ou seja, se ele está crescendo no negativo, ele tem que ser menor. For menor que menos 13, é assim, se ele está crescendo no negativo, ele tem que ser menor. E vou copiar, Ctrl C, Ctrl V, e ele tem que ser maior que menos 36, porque já que ele é negativo, menos 35 é maior que menos 36. É um número negativo. Espera aí. Y, e vamos dar uma utilidade para aquelas variáveis. YH. Get x. Pronto. Agora vejam só, se a gente for lá aqui no FPP e configurar, como o Y é do topo, ele tem que... Putz, agora eu não sei qual foi a variável que eu pus, espera aí. Eu em minha memória. Y, ele... tá certo. Se não tiver certo também é só pôr um H ali, GG. Vamos lá. O meu Y é menos 13. Menos 13. Tem uns pontos flutuantes aqui, ponto 65, mas eu não vou... Não, vai, ponto 65, já estou mexendo com float. E menos 36,80, vou arredondar para 37. E agora eu tenho que adicionar a câmera aqui. Não, câmera não, spine, né? Spine 2. Na câmera eu adiciono a câmera aqui. Vamos lá. Por enquanto tá funcionando. Aí vamos ver. Deixa eu trocar aqui. Eu acho que eu troquei as bolas. Ah, é porque não colocou. O spine é o object, mas ele tá apontando com uma câmera. Isso é estranho, deve ser um bug da engine. Então, o controller ponto
Eu vou ter que passar manualmente mesmo. No primeiro, ele não bugava. Deixa eu ver se agora se recompilando vai. Actual Force. Spine é um object, ele tá pedindo por uma câmera. Velho, é sempre assim. Fora das câmeras eu fiz certinho e agora ele tá assim. Então deixa quieto na Spine. Igual. O controller. Controller. Controller com M. Nossa, aí eu tô bom nos inglês. Ponto. Find. Object. Como é que é o nome? É Spine 2. Beleza. Eu acho que eu não preciso passar um find shield object. Eu acho que eu não preciso, né? Só acho. Vamos lá. Y. Até saiu aqui as anotações. É menos 13. Vou pôr menos 14. E o outro eu vou pôr 37. 37. Menos 37. Então vamos lá. Ah, nossa. Entendi porque estava dando errado. Eu estava colocando menos no código. Aí vejam bem, negativo com negativo fica positivo, por isso que não estava indo. Ou seja, ou eu passava positivo lá, porque eu tinha que passar positivo lá, aliás. Que ali era negativo. Oh meu Deus, esqueci de matemática básica. Matemática básica. O cara com 15 anos nas costas tá indo pro primeiro ano e esquece disso. Meu Deus. Vamos ver se agora vai. Ó, já tá indo. E ele não tem mais aquele problema, olha. Não tem mais aquele probleminha. Ou seja, ele só detecta se tá indo pro sol. A partir de agora aqui que é baba. Só pegar e chutar pro gol. Vamos lá. A gente já detectou se está olhando pro sol. Sun Effect. A gente já detectou se ele está olhando pro sol. Então vamos fazer mais algumas coisinhas aqui. If my object, que eu quero pegar agora é o FPP, my object ponto get transform get rotation ponto get y. Eu já tenho anotado aqui também o centro do meu sol. O centro do sol tá aqui anotado. Ele tá no y, eu arredondei para 30. Ele tá no y 30. Ou seja, se for menor que y30, for menor que 30, eu não vou colocar uma variável pronta porque ele não vai se mover. Ele é estático por si só. Então eu vou deixar passar aqui, for menor que 30. Aí eu passo aqui em cima. Actual force mais igual 0.01. Aliás, se for menor que 30 e input ponto get axis. Aí vocês passam o axis de vocês. O meu é slide. Input ponto get axis ponto get como é que é o nome? Get value ponto get x
for menor que zero, ou seja, estiver indo para a esquerda, se o meu dedo estiver indo para a esquerda e ele ainda não tiver chegado no centro do Sol, significa que eu estou olhando em direção ao centro. Então, actual force mais igual a 1. Eu vou fazer uns operadores ternários aqui. Actual force. Eu vou até deixar no force. Vou até deixar no Ctrl C, porque eu tô com preguiça de ficar digitando isso aqui. Ctrl C. Actual force igual Ctrl. Não, peraí. Se eu der Ctrl V vai dar ruim. Ctrl C. Ctrl V. Menor que. Se ele for menor que menos 0.1, aliás, menos 0.01, que é para não dar chance mesmo. Ele é menor que isso? É o que o código está perguntando. Se sim, ele recebe menos 0.01. Se não, se ele não for menor que isso, então ele pode continuar diminuindo. Ctrl V. Agora eu vou fazer a mesma coisa para ele não estourar o brilho. Ctrl C, Ctrl V. Actual force igual a 0. Se ele for maior que, eu vou deixar aqui 0.11. Ele é maior que 0.11? Se sim, então dê a ele 0.11. Se não, pode deixar ele crescendo aí. One fail. Maior que 0. Ah tá, é porque é float. Aí é aquilo, tem que detectar, tem que pôr um F. É float, não é double. Pronto, deu sucesso. A gente agora é simples. Else if. Por que else if e não if? Ou ele está deslizando para um lado ou para o outro, não tem nem para onde fugir. Então vamos pôr um else if. E vamos copiar tudo isso aqui. Aqui, Ctrl C. Ctrl V. Só com algumas modificações. A partir daqui, se ele já for maior que 30. 30. Ah, entendi. Nossa, meu Deus. Aqui. Vamos tirar esse E. Vamos deixar um if cru. Pronto. Aí, tá vendo? Eu já ia cometer uma burrice aqui. E passar aqui. If. Aí, tá vendo? Eu já ia fazer uma burrada aqui. Aí aqui é que vem o else if. Else if. Input, get axis, slide. Menor que 0. Ctrl C, Ctrl V. Pronto, é aqui que vem o else if. Só que aqui ele tem que detectar se ele é maior que 0. Porque aqui está indo para a direita. E vamos fechar aqui o colchete. Ou seja, se ele for maior, então a actual force menos igual 1. Em teoria isso aqui já está funcionando. Só que eu ainda não detectei se ele está indo para o outro lado. Isso aí a gente só primeiro vê se está funcionando. Se tiver, aí faz. Vamos lá. Carregando, carregou. Ó. É isso mesmo, ó. Ele vai aumentando o brilho. Deixa eu ver aqui. Y41. Ele vai diminuindo até chegar no centro. Então eu tenho que pôr que ele é maior que 30. Aí. Já é uma coisa já. Mas ele tá funcionando. Eu só tenho que trocar o menor que por maior que. Mano, eu comecei a gravar isso aqui. Acho que já vai ter quase meia hora de gravação. Sound Effect, então eu vou. Aliás, menos igual a 0.01.
e ele é maior que 30. Afinal, se eu estou indo da esquerda para a direita, ele está diminuindo. Aí eu pego esse if aqui e repito. Ctrl C, Ctrl V. Agora é que vem. Se ele for menor que 30 e estiver indo para a direita, eu tenho que diminuir. E se ele estiver indo para a esquerda, eu tenho que aumentar. Isso se ele for menor que 30. E é basicamente isso. Voa lá. Ele está pronto. Vamos lá. Carregando. Carregando, carregando. É uma tela de load personalizada. Aí, foi. Ó. Vocês vão ver. Ele vai aumentando o brilho, tá vendo? Ó. E vai diminuindo quando eu saio. Ele vai aumentando e vai diminuindo quando eu saio. Vai aumentando e vai diminuindo quando eu saio. Também dá para fazer essas mesmas condições para detectar se ele está indo para cima ou para baixo. Ó, tá vendo que para cima ou para baixo ele não detecta? Mas isso aí quem tiver paciência faz isso, a gravação já tá grande demais, eu tô com muita preguiça. É basicamente isso. Tá feito. Então, falou.